Boa tarde, agora tá. Boa tarde, muito obrigada aí pela presença de todos e muito obrigada por cada um de vocês aqui que aceitou o convite para estar criando esse momento aqui de reflexão, de debate sobre o mercado de papelaria. E, obviamente, deixo aqui meu agradecimento à organização da 35ª Feira Escolar, que sempre se propôs a não só possibilitar negócios, né, no mercado de papelaria, mas também a criar momentos como esse. Bem, a ideia aqui de trazer, né, os meus convidados aqui é conseguir identificar diferentes categorias do varejo de papelaria. Então, tem aqui o Ivan, da Jandaia, que, além, né, de ser diretor comercial e de marketing do Grupo Binhard, né, que envolve o Caderno Jandaia, que envolve os papéis Binhards e o Atacado Jandaia, não é isso? Alô, só corrigindo... Vamos lá, por favor, esse é o momento. Sou o diretor de marketing industrial da unidade gráfica, né? Diretor comercial é o Ricardo Binhard, meu irmão. Sim, e uma empresa familiar, né? Que aí agora já está aí na terceira, partindo para a terceira geração, né? De gestão. Terceira geração está atuando já na empresa. Ótimo. O Guilherme, que está aqui, né, diretor da Summit, né, sócio-diretor da Summit. A Summit que trabalha com as linhas da Tris, Artus e Base, certo? O Lucas, ele está aqui representando essa categoria de tecnologia, né? E o Jaime, pode se chamar assim? Luiz Jaime Smith. O Jaime está aqui trazendo a categoria Office, apesar de que, né, as pastas da Polybras, na verdade, vai dar criatividade do usuário, né? Qual vai dar o uso. Desculpa, dar o uso. O que eu acho que eu tenho aqui, assim, a base da papelaria, né, que são as manufaturas de papel, né, os instrumentos de escrita e de colorir, temos tecnologia, temos Office. Eu acho que o que eles têm aqui para oferecer, em termos de opinião, vai retratar bem o que é o mercado de papelaria na atualidade. Eu queria começar aqui fazendo uma pergunta geral para todos vocês, que tem a ver com a pandemia. Eu queria saber se nós já superamos, o mercado de papelaria já superou todo o impacto que a pandemia representou para esse segmento. Não só pensando numa temporada de volta às aulas, né, porque nós temos categorias aqui que não são tão sensíveis ao segmento escolar, mas para cada um de vocês, nas categorias, como é que vocês avaliam o atual momento do mercado, pensando no que nós tivemos aí em 21 e 22? Bom, a pandemia impactou demasiadamente sobre a cadeia logística do processo produtivo e fluxos de materiais no atendimento dessa cadeia. Na parte especificamente até da área de papéis, houve até o ano passado um desequilíbrio bastante grande, né? Esse ano eu entendo que é um ano de equalização desses fluxos, uma normalização do atendimento da cadeia, e passaremos aqui, a partir desse segundo semestre, a partir de 2024, continuadamente, uma realização, um atendimento regular, né? Tanto nas questões de abastecimento, nas questões de custos também já estão mais equalizados. Tivemos impactos que nos afetaram muitos demais aqui nas questões de fretes internacionais, e que chegaram a valores estratosféricos, que muito impactaram, que já rapidamente regrediram aí não sei exatamente em que níveis vão estabilizar, né? Mas já existe uma condição que caminha para ser um período pré-pandemia. Como é que você avalia, Guilherme? Bom, no nosso caso, por trabalharmos basicamente com produtos importados, né, o impacto ele foi bastante significativo, não só para nós, como para todos os importadores. Por um lado, você tem essa questão do frete internacional,
né, que subiu mais de 12, 13 vezes, e como o frete ele impacta no custo do produto, que ele o imposto é calculado em cima do valor da mercadoria mais o frete, muitas vezes você chegava com um produto que o frete era 70% do produto, 60%. Então, o impacto foi muito maior do que se pode imaginar. Do lado da cadeia de produção lá dos países fora, cada país tinha a sua regulamentação. Então, a gente também tinha que se adequar e se adaptar àquelas regras que eram impostas pelas condições locais. Às vezes, a fábrica fechava uma semana por mês, ou às vezes ela trabalhava 4 horas por dia e na realidade não tinha muito o que ser feito. Do ponto de vista local, o que a gente viu foi que, enquanto o efeito da pandemia, do ponto de vista de entrega de produtos, ele tá tendendo para uma normalidade, a pandemia ela deixou mudanças significativas no comportamento, tanto das pessoas como do próprio lojista, né? Então, eu acho que esse talvez seja o legado que a gente precisa estar olhando para frente, mesmo tendo passado os efeitos físicos da pandemia. No segmento de tecnologia, está superado? Bom, acredito que sim, está superado. Houve um aumento, né, um incremento de consumidores que tiveram que adotar a tecnologia em sua vida, porque senão elas não sobreviveriam, né? Tiveram que comprar produtos eletrônicos, tiveram que adaptar, né? Do ponto de vista, como o Guilherme falou, do consumidor, ele avançou muitos passos tecnologicamente durante o período da pandemia. E falando exclusivamente do segmento de informática, a gente percebe que veio para ficar, né? Porque hoje existem muitas opções de trabalho híbrido, estudo híbrido, né? Diversas opções de faculdades, pós-graduação, cursos, aulas, né? Então a tecnologia veio para ficar. Adaptando isso ao consumidor, como o Guilherme e o Ivan falaram muito bem, eu acho que hoje a curva já está se adequando a um período mais normal, né? E o impacto também no próprio consumidor, que está muito buscando também o contato físico, né? Então a gente percebe até pela feira escolar, né, nos últimos 2 anos, o aumento de visitantes, assim, todos muito interessados em trazer todas essas novidades para o consumidor, trabalhar tanto no varejo físico quanto no online também. Então, Jaime, para a categoria, né, para os produtos aí que a Polybras trabalha no mercado, como é que você encara essa fase pós-pandemia? Primeiro, boa tarde. O que aconteceu na pandemia foi, com quem trabalha principalmente com plástico, resina, que é o nosso caso, teve uma questão de não ter a matéria-prima, assim como aconteceu com o papel, enfim, aconteceu com tudo. Isso regularizou, só que regularizou de uma forma muito mais baixa a capacidade de petroquímicas do que era. Então, antigamente, uma petroquímica ela queria colocar para fora, isso é interessante, uma mudança grande de comportamento deles também. Queriam colocar para fora aquele material e não desligar as máquinas. Hoje, na pandemia, eles tiveram um aprendizado que eles agora desligam a capacidade e preferem não ter essa pressão de colocar tanto matéria-prima para fora. Então, isso realmente, no nosso caso, mudou. Então, isso dito, hoje a gente tem realmente um fluxo normal de fornecimento. Em questão de preço, eu acho que isso talvez é um ponto importante para frisar. No abastecimento, quando se tem essa queda de capacidade, né, na indústria de base, demora para você voltar, né? Então, o que a gente tem visto é que chegou vamos dizer assim, no limite inferior de preço na indústria de base, na resina, e que isso agora tende a aumentar com ou um dólar mais caro ou mesmo frete subindo um pouquinho, que já também é uma tendência que está acontecendo. Mas o que seria o recado, né? E eu acho que da nossa parte é que se programem. Eu acho que vale a pena pregar a programação, acho que vale a pena se preparar para fazer aí um volta às aulas e ter esse material no preço adequado. Eu acho que esse é um ponto importante. E com relação ao comportamento, concordo inteiramente, teve uma mudança grande de comportamento, as pessoas tiveram que ter basicamente 2 escritórios agora, né? E isso aí propiciou alguma coisa boa para o setor, que a pessoa teve que comprar bastante para fazer aquele mundo dela no escritório dela.
E agora, o que a gente vê? As empresas voltaram a fazer esse híbrido. E esse sistema híbrido, e em São Paulo, quem mora em São Paulo, é engraçado ver, que a nova segunda é a terça-feira. Né? Então, a terça-feira lota, trânsito, escritório, tudo isso. E aí a gente notou que tem uma tendência diferente no Office de como construir aquele escritório. E isso aí é uma coisa bacana de trabalhar, a papelaria trabalhar, né? O nosso cliente trabalhar. Então, acho que isso também é um legado interessante, além da tecnologia também. Tem também o legado de ter 2 escritórios de formatos totalmente diferentes, o trabalho como ficou e em casa como ficou. Maravilha. Maravilha como as consequências, né? Assim, jamais imagináveis, né? E tanto em termos de logística, frete, e ainda teve guerra, né? No ano passado, né? Tudo isso interferindo no mercado, aliás, na nossa vida de uma maneira geral. E que você está trazendo, Jaime, assim, uma nova maneira de encarar o trabalho, né? É isso, o local, o espaço de trabalho. A gente fala muito aqui, né, até mesmo na chamada aqui do nosso painel, fala sobre a perspectiva, né, dos fornecedores para uma próxima temporada. E isso acaba ficando muito linkado a uma temporada escolar. Né? Como a Polybras ela, né, trabalha também muito fortemente no segmento escritório, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a dinâmica. Né? Assim, hoje a gente está aqui... Estamos dando a largada aqui, né, para voltar às aulas e tal, que vai um período que vai terminar lá em março do ano que vem. Para o escritório não é essa dinâmica, né? O escritório ele trabalha um pouquinho diferente. A gente trabalha muito com material escolar também. Então, eu diria para vocês que, poxa, o nosso negócio é mais da metade também é escolar, mas a gente tem um interesse, trabalhamos muito com o Office. O Office ele tem um ciclo um pouquinho diferente, ele tem uma estabilidade grande no ano. Isso é um pedaço interessante de trabalhar com material de escritório. Agora, o que a gente vê? Né? Inclusive, a gente tem um lançamento para acontecer, não agora, mas daqui a 2 meses, que é justamente de Office. E a gente contratou, acho que é legal, uma experiência interessante. A gente foi buscar designers no mundo para entender como que mudou, como ficou essa cara desse escritório. Porque nós somos fabricantes, nós somos distribuidores, prioritariamente. Então, a gente fabrica produtos de ciclo longo. A gente está sempre procurando aquele produto que vai ficar 4 anos, 3 anos, 5 anos no mercado. Então, a gente justamente foi procurar, vamos ver na Ásia o que tem e vamos ver na Europa o que tem em termos de design. E as experiências foram bem, assim, não tanto divergentes, mas óticas muito diferentes. Né? Quando você vai para por exemplo, o que um asiático imagina do escritório, você tem aquele escritório como o mundo da pessoa. Né? Então, aquilo ali é seu micromundo. E tem uma diversidade gigantesca quando você passa a pensar que aquilo é o micromundo da pessoa. E aí, cada um é cada um. E, nesse sentido, qual foi a conclusão, e é isso que a gente está trazendo também, é que você tem que ter pelo menos 3 ou 4 linhas e categorias para aquele perfil. Então, isso é interessante. Então, trouxe essa história, além também, lógico, de uma questão toda de ergonomia que mudou. Então, você tem toda uma parte de o que fica mais longe, você pega, em vez de você não puxa. O que vai no escritório, normalmente, ele gosta mais alto, e o que é em casa é mais baixo. Então, você tem alguns inputs muito interessantes que vieram disso. E isso tudo vai ter agora nesse lançamento que a gente vai fazer. Agora, eu acho que o grande, assim, a mudança é que quando você tem um escritório híbrido, aquele local não é tão seu, porque outra pessoa vai lá sentar depois. Né? Então, normalmente as áreas se revezam, né? Segunda é você, terça é você, quarta é você. No modelo híbrido ficou assim, no modelo home ficou modelo home, aquela coisa totalmente personalizada para você. Então, aumentou a diversidade quando se trata de material de escritório. E esse eu acho que é a grande tônica, a grande tendência que a gente notou. Porque se cada um realmente for fazer seu micromundo, em casa, ótimo, você pode fazer o micromundo que você quiser, e aí você tem que ter material adequado para aquele perfil. Então, por exemplo, o perfil de um engenheiro não é um perfil de um advogado, e não é um perfil de alguém que trabalha com vendas, ou alguém que trabalha com comunicação. São pessoas que fazem micromundos diferentes. Então, a diversificação de material, eu acho que é o grande barato da história, e essa questão de você ter 2 escritórios, e o escritório do trabalho no modelo híbrido, ele virou como se fosse um escritório móvel. Né? A pessoa tem ali na sua mochila quase que a casa dela, ali, o escritório dela. Então, eu acho que é interessante, a gente notou isso e veio esse input de fora.
E eu acho que isso foi uma coisa legal assim que a gente conseguiu e vai trazer. E são mais oportunidades, né, para o varejo de papelaria nesse contexto, né? Ivan, pensando em caderno, a gente pode falar, dá para pontuar alguma mudança de comportamento no consumo desse produto? Eu percebo que a indústria do caderno tem investido fortemente no acabamento gráfico, nos detalhes, o caderno como um artigo premium mesmo, né? E é tão básico, né? O que a gente precisa para aprender, né? Uma folha, um lápis e tal. Mas acaba que os cadernos eles são lançados a cada ano com cada mais recursos gráficos sofisticados. Isso é indicativo de uma mudança de comportamento, um público que se amplia para o consumo desse perfil de produto? Olha, existe nesse segmento classificações distintas para cada tipo de perfil de consumidor. Sem dúvida alguma, a gente percebe um movimento, e ocorreu muito aí durante a pandemia. No quadro anterior aqui, foi presenciada aqui uma palestra com o Caderno Inteligente Jandaia, fazendo um collab de um caderno Harry Potter, um produto com um caderno de alto valor agregado, né? Então, a Jandaia percebe esses movimentos de uma busca de um consumidor que tem uma condição de um produto que realmente o identifique e que crie uma personalização, crie uma distinção dentro do seu meio. A gente não foge da condição da nossa característica essencial do DNA, são os produtos, os cadernos regulares, que a gente tem que buscar o atendimento da nossa escala produtiva, atender a nossa condição, mas estamos atentos a todas as outras oportunidades, outras buscas de produtos diferenciados, tanto através dessas colaborações que estamos fazendo, ou como os desenvolvimentos mais próprios também, condições que estamos buscando. Quanto aos recursos de acabamento, nessas diferenciações, fazemos tanto com marcas próprias como licenças também, são recursos que sempre buscamos no nosso desenvolvimento ao longo dos últimos anos. É um processo, não é recente, vem continuamente acontecendo, numa condição de permitir essa personalização em escala e em custos acessíveis, né? Então, isso é algo que vem acontecendo. Outros fatores que nós tiramos muito proveito disso, nós somos também fabricantes de papel, como vocês sabem, e dentro disso criamos oportunidades de distinção também na parte estrutural do papel, que faz parte do caderno. Por exemplo, há alguns anos já trabalhamos com um caderno com papel off-white no seu interior, né? O papel off-white é aquele papel amarelinho, utilizado muito na produção de livros, periódicos, né? Onde o produto confere uma condição de leitura mais agradável, né? Com menor reflexão de luz, ele permite que a vista não se canse na sua leitura, durante o período de leitura e período de escrita, né? Fato curioso foi que quando lançamos esse produto, já faz acho que uns 4 anos, acredito, com um caderno até Harry Potter, e esse produto, e a gente recebia muitos, através das redes sociais, recebia muito um feedback da relação ao produto. Então, alguns comentaram agradecendo o lançamento desse caderno com esse produto, que isso muito impactaria positivamente para os portadores da síndrome de Irlen. Aí isso para a gente pegou muito surpresa, porque sequer conhecíamos o que era a síndrome de Irlen. Aí fomos buscar o que seria tal síndrome e entendemos que é um distúrbio neurovisual, que o portador dessa síndrome
que já é uma escala bastante importante aqui já da população, que ele causa uma dificuldade muito grande na fixação da leitura. As palavras, as letras, elas dançam e de diferentes formas. Para elas se embaralham totalmente, para outros elas se ondulam. Nós fomos buscar até em Belo Horizonte, onde tem um hospital, um centro especializado que trata de síndrome de Ehlers. E isso fez com que a gente criasse até uma condição, criar um selo, né? Amigos da Visão, né? Para que realmente causasse essa identificação, né? Então, isso é um fator que a gente considera como algo que estamos agregando, positivo, levando ao consumidor, levando ao cliente e criando uma distinção também dentro do mercado, né? Então, mas também, atendendo aquilo que você falou, realmente entendemos que determinada categoria de grau de escolaridade, ensino médio, ensino superior, efetivamente, existe uma concorrência ou uma colaboração adicional das tecnologias no aprendizado. Então, o que antigamente se utilizava uma quantidade de cadernos universitários, por exemplo, maior, hoje se utiliza menos. E, nesse contexto, o aluno ele vai entender que ele tem condições também de comprar um caderno de maior valor agregado, né? Já que ele não tem que ter essa quantidade maior de produtos. Isso contribui também para que, para algumas categorias, se busque aí um produto, se permita uma aquisição de um produto de maior valor agregado, né? Obrigada, Ivan. Guilherme, a Summit está completando 30 anos, né? A revista da papelaria nasceu também em 93. Bem, 3 décadas, né? Eu tenho aqui a percepção de que o mercado está cada vez mais competitivo, mas ele deseja muito mais novidades, né? Não é só lançamento, né, que se é feito todo ano, mas novidades inusitadas, impacto. Ele quer ser surpreendido o tempo todo, né? A Summit ela tem linhas diferenciadas, né, com a atriz, a base. A minha pergunta é como é que sai do lugar comum a cada temporada, né? Pensando nos lápis, canetas, né? Pensando assim nos produtos que são, eu acredito que sejam os carros-chefes, né, da linha, por exemplo, da atriz. Como é que você, como fornecedor, desenvolve isso? Como é que é? Eu acho que a gente entende que isso não é muito uma opção. Como você falou, né, o mercado está muito competitivo, seja pela quantidade de concorrentes, seja pela facilidade de acesso a mercados internacionais. Então, está cada vez mais claro para a gente que o consumidor, quando ele pode, ele quer distância do commodity, né? Ele quer uma coisa que seja um pouco diferente. A gente notou isso no ano passado, no primeiro volta às aulas pós-pandemia, como a venda de produtos diferenciados ela surpreendeu. Porque o pai ou a mãe queriam dar um produto melhor para o filho voltar para a escola mais animado, mais orgulhoso. Então, isso mostrou que é uma coisa que está viva dentro de cada um quando ele pode. Porque a educação ela é uma prioridade na vida de todo mundo, né? Depois de alimentação e saúde, talvez seja o que vem depois. Então, a gente tem realmente investido bastante tempo em conhecer melhor o consumidor, conversar, ouvir, redes sociais, sair para campo, conversar com o cliente, para entender, porque ninguém melhor do que o cliente sabe o que o consumidor dele está procurando, né? Então, realmente é um desafio, mas a gente entende que isso hoje não é mais uma opção. Você precisa sair do lugar comum, porque senão você acaba sendo mais um. E o mercado está cheio de mais uns aí. Então, esse é parte do nosso DNA. A gente acredita que fazer coisa bem feita, de maneira diferente, é uma obrigação nossa, né? Porque, no final das contas, a gente lá na empresa tem
tem uma linha de raciocínio seguinte, de nunca colocar no mercado um produto que o nosso filho não teria orgulho de usar. Entendeu? Eu penso isso, eu tenho 2 em casa, né, de idade escolar. Então, eles são mortais. Você bota um produto que não é aquele produto, pô, pai, isso aqui não está bem, né? Aí, antes de lançar, a gente já dá uma pesquisa de mercado através da básica. E isso daí funciona bem. Mas, tirando a parte da brincadeira, a gente trabalha com criança. Na grande maioria do nosso produto, ele está focado na linha escolar. Eu acho que isso influencia muito na qualidade da educação, na vontade da criança. Se ela pega um lápis e começa a quebrar a ponta, cara, na terceira colorida ele já não aponta mais, ele já larga e vai brincar, vai ligar o computador, que é o grande concorrente hoje, né? O celular. Então, a gente tem investido bastante tempo em trazer coisas boas, né? Que isso já não é, isso é uma obrigação. Eu acho que já não é um diferencial, é uma obrigação, mas também um pouquinho de apresentar de maneiras um pouco diferentes. Apresentar um pouco diferente, para mim, fica... Vago. Não é muito claro a paleta de cores que a atriz lançou aí no mercado, né? São cores, todas estão aí, né? Só que a maneira como foi organizada e apresentada no mercado fez diferença, imagino. A primeira paleta foi Tons de Pele, né? Que a gente lançou em 2017, quando o mercado ainda não conhecia. E realmente, a gente pensar no nosso país como um país que é extremamente diverso, né? Que você não tem uma homogeneidade de população, aquilo ali caiu feito uma luva, porque as crianças se sentem representadas, elas conseguem se representar no papel, e a partir daí a gente expandiu a linha, e aí veio depois outras palhetas. Faz parte até de lista de escolas hoje. Com certeza. E isso é muito bom. É bom a gente ver que, de alguma maneira, você contribui aí com a criança gostar e se sentir representada. Vamos lá, Lucas. Tecnologia, né? Conta pra gente. O mercado de papelaria, o varejo de papelaria, ele já absorveu essa categoria para o seu mix na loja? Eu acho que vem absorvendo cada vez mais. Muitas papelarias já trabalham, né, com os produtos de informática. Nós estamos fazendo um trabalho muito dedicado de mostrar para a papelaria que é muito relevante, né? Eu costumo sempre brincar que ninguém sai de casa para comprar cabo, né? Então é uma necessidade, é uma urgência que, se estiver dentro da papelaria, vai ser um produto vendido que vai agregar no mix, vai agregar na margem e vai aumentar o faturamento. Cada vez mais a gente vem demonstrando para a papelaria que não há necessidade de ter medo, né, de trabalhar com esse tipo de produto, porque são produtos que nós já utilizamos no dia a dia, né? Não é nada assim altamente tecnológico, né? Mouse, teclado, fones de ouvido, mousepad. Então, todos esses itens eles são já do nosso dia a dia, pelo trabalho, pelo estudo, nesse sentido. Também focando dentro da papelaria esse segmento de informática, a gente entende hoje também que há muito mais oportunidade do que só os itens básicos, tá, da linha Office, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, muitas escolas tendo solicitações de caixa de som, né, por exemplo, para trabalhar com eventos, trabalhar com comunicados, né, dentro da escola, por exemplo. Então, para o mercado de papelaria, há grandes oportunidades também, falando dentro do segmento de informática, né. Quando você fala caixa de som, aquela miudinha ali que... Não, caixa de som amplificada, né? Caixas de som que são aquelas que elas já vêm com amplificador de som, né, que é justamente para amplificar o som, que você pode conectar um microfone, por exemplo, às vezes até dentro de uma sala de aula, né, para ter um som ambiente um pouco mais forte, mais pesado. Você faz essa comunicação de uma forma mais alta com um microfone como esse, né? E para diversos eventos, né? A gente sabe que o segmento escolar, eu tenho um filho pequeno também, ele tem os seus eventos, né? Então, festa junina agora, por exemplo, eu fui na festa junina da escola do meu filho, tinha lá a caixa de som, toda hora tinha comunicado na caixa de som. Então, é um produto hoje também essencial, não só para o desenvolvimento ali do aluno, né, no seu dia a dia, a linha de informática. Muitos já falam em calculadoras na lista escolar também, né, mas também para a escola, no ambiente de preparação, né, para que ela consiga aplicar um bom desempenho em festas, eventos ou comunicados, né, essenciais aí. Durante a pandemia, a gente observou, né, o aumento também do segmento gamer, né, assim, a tal da cadeira game, todo mundo queria ter uma cadeira daquela porque era muito confortável.
né, montou lá o setup, já chegou no ápice, né, desse mercado, desse consumo, ou não? Ainda tem o que ser explorado? Não, tem muito a ser explorado, tá? É uma grande oportunidade também para a papelaria, porque o que a gente percebe, né? O poder de decisão de compra de um primeiro item game da criança ou do adolescente geralmente está na mão do pai, né? Então, existem teclados gamers, mouse gamer de 800, 1.000, 2.000 reais, um único item. Mas quem faz Que é investimento, né? É o um argumento... investimento. Mas quem faz essa primeira escolha geralmente é o pai, a avó, o vô, o tio, a tia. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, ele não vai fazer um grande investimento, né? Aquele primeiro produto, aquele teclado, gamer e tudo mais. Dentro do nosso propósito, né, do nosso DNA na empresa, a gente sempre busca atender a demanda e ter produtos acessíveis, né, dentro do Grupo Leonora. Então, o que a gente focou na nossa linha gamer, né? Nós focamos num público que se chama público entusiasta, que é o quê? O jogador que joga por casualidade ou quem, de repente, está começando, né? Que vai ter diferenciais técnicos, mas que vai ser acessível a toda classe de consumidores. Hoje, o mercado gamer no Brasil, ele está 51% hoje masculino e 49% feminino. Tá? Mas o feminino já foi, nos últimos 3 anos, na pesquisa de mercado, ele foi líder, tá? 53%, 54%. E o público feminino joga muito casual, o game casual, que vai usar o quê? Muito fone de ouvido, né? Joga muito no celular, no smartphone. Já o público masculino tende um pouco mais para o console e para o PC. Tá? E o que a gente observa é que, se a gente pegar das classes B2 até a classe D e E, 74% do público gamer do Brasil, a gente está falando nos públicos B2 até a D e E. Então, tem muita oportunidade para esse público, que a gente tem um mix também, plugado dentro desse público aí, entusiasta, que está buscando o primeiro item gamer nesse momento. Então, tem diversas oportunidades, né? Dia das Crianças, Natal, é um excelente presenteável para a papelaria. A gente costuma falar dessa forma. Então, sempre é bom ter um produto gamer também dentro da loja, da papelaria. Produto presenteável, tudo a ver com papelaria, né? De caderno, a caneta, né? Jaime, falando aí na área de tecnologia, você comentou comigo sobre algumas tendências e que a Polibras vai começar a investir, né? E, que é muito interessante, assim, que é sobre a personalização, né? Que tem a ver com presentear, né? Que você consegue fazer a personalização. O que é isso? O que a Polibras está estudando? Pensando ainda aqui no foco do tema do nosso painel, né? Como perspectiva, né? Oportunidade de negócios para o varejo de papelaria a partir da personalização de produtos. Bacana. A gente utiliza, nossa filosofia na Polibras é a gente ter um ciclo de feedback de mercado, que é justamente esse ciclo que a gente faz com a família também. A gente faz tanto aqui na feira, então a gente utiliza muito a feira também como um laboratório. Para nós é muito interessante esse feedback, porque é muito raro você ter junto tanta gente, o mercado ao mesmo tempo. Então, a gente vem sempre abraçando a tecnologia, a gente acha que isso aí é um negócio que a gente tem que abraçar e não recusar. A gente acredita que a gente tem que abraçar e fazer melhor. E, nesse sentido, o que aconteceu? Teve um dos inputs que a gente teve muito forte foi personalização extrema. Né? Como fazer? Aquela pessoa que faz um lettering maravilhoso, que faz uma colagem e consegue fazer isso sendo um artesão, né? Sendo um artista. E a gente falou, bom, ok, no nosso mercado aqui, nem todo mundo é um artista, mas vamos ver quem é o melhor do mundo nisso. Né? Quem é a melhor empresa no mundo de personalização. E aí a resposta foi uma empresa americana chamada Cricut, que inclusive está no nosso stand, a demonstração. Convido vocês a irem lá olhar como funciona. Mas, basicamente, você consegue personalizar tudo aquilo que está na sua papelaria. Desde um caderno, enfim, tudo aqui, um mouse, qualquer coisa de vocês, a gente consegue personalizar com esse material da Cricut. E aí o interessante disso é que você não tem que ser um grande artesão. Então, ela, por exemplo, tem como se fosse uma rede social que a pessoa consegue, ok, eu quero um balão de João do aniversário dele. E isso é legal, porque a gente está falando de um negócio que nós temos 10 datas comemorativas, né?
aqui no mínimo assim grandes, mais aniversário todo dia, né? Então todo mundo tem gente nascendo todo dia, então tem aniversário todo dia. E você também tem aquela escola que quer fazer um negócio pequeno, eu quero 10 pastas, 20 cadernos, que a indústria não consegue atender, mas que a papelaria consegue. E o grande negócio que a gente viu é que você, primeiro, traz, obviamente, uma rentabilidade maior, porque quando você tem uma personalização extrema, aquilo lá é uma coisa que quase não tem preço, né? Então, a pessoa precisa daquilo rápido, na hora, e muito o que tem que ser. E a gente também vê uma ideia de um diferencial competitivo da papelaria. Eu acho que isso aí é uma coisa que, poxa, não é qualquer papelaria que tem isso. Então, isso eu acho uma outra oportunidade grande também com relação à personalização. E também você tem a parte de você dar ao seu cliente um retorno. Então, poxa, você vai esperar ali uns 5 minutos ou 10 minutos, mais ou menos, para fazer uma personalização de um item, ele vai ficar na papelaria, né? Andando, vendo. E, obviamente, aí é a chance que vocês têm de fazer o melhor trabalho, que é essa venda para os clientes. Então, a gente trouxe essa empresa para distribuir inicialmente o produto dela, ver qual é o melhor modelo de negócio e ter um feedback do mercado, né? Então, tem uma demonstração, inclusive tem uma ação que a gente está personalizando, fichários. A gente, inclusive, tem um programa, uma inteligência artificial, que você tira uma foto e faz um catálogo de stickers, de etiquetas sua, do seu avatar, para personalizar qualquer produto que quiser aqui na feira. Então, isso aqui, para nós, a feira é sempre um grande laboratório. Então, eu gosto de encarar como um laboratório para ter esses feedbacks. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, no ano passado, a gente veio com outro produto, inclusive eu vi alguns aqui na feira agora com caderno, que era o Pendrive, que era um arquivo digital com um arquivo físico. Esse é um produto que a gente teve um feedback aqui de, ok, a gente precisa disso, é legal, é ótimo, a gente tem a necessidade, mas a gente quer vender no Office. Então, tem que ser dedicado ao mercado Office isso. Então, a gente mudou como a gente fazia, como a gente iniciou a ideia e, naturalmente, aplicou isso agora. Inclusive, tem uma nova versão do software saindo agora em setembro e outubro, que o Office vai poder, quem vende para o Office vai poder colocar a cara dele no sistema. Então, o sistema vai acabar sendo dele, para ele transacionar isso. Então, a gente entendeu esse feedback, pegamos e mudamos. E essas pivotadas são muito interessantes, porque todo esse feedback que essa feira traz para a gente é que a gente consegue ir acertando. Inovação, que eu acho que um pouco é o papo, né, disso aí, dificilmente você consegue fazer algo de primeira muito bom. Você vai dando pequenos tiros e vê onde a bala cai. E a bala vai caindo aqui, a bala começa a cair no mesmo lugar. Aí você prepara, naturalmente, aí uma coisa maior, não precisa ser um canhão, mas uma coisa melhor e maior para ir fazer esse tiro de novo e ver onde a bala cai. E vai juntando, justamente, uma hora você tem um negócio vencedor, novo, que ninguém tem, e que é o que toda empresa procura, né? Se diferenciar, ter algo que seja uma solução. Então, a gente vê a personalização dessa forma. Eu acredito que isso vamos dizer, um estalo para a papelaria fazer algo totalmente diferente. E outra também, praticar a criatividade, né? Que quem tem papelaria gosta de ser criativo. E as papelarias vencedoras, a gente sabe que tem isso. Então, a gente trouxe essa oportunidade, trouxe isso para o mercado, trouxe para vocês verem, né? Para o mercado ver. E estão todo mundo convidado a olhar e dar o feedback, para a gente saber qual é o melhor modelo de negócio. Maravilha, Jaime. Ivan, a Jandaia está trazendo aí o papel Recicle para a feira escolar, né? É uma linha é um produto que ele evidencia a sustentabilidade, né? Economia circular. Mas ele também tem um apelo comercial muito interessante, né? Fala um pouco para a gente sobre o que é o Recicle, né? A proposta do Recicle, e como é que ele, de certa forma, conseguiria enfraquecer o mito de que o papel reciclado ele tem que ser muito mais caro. Porque, de novo, a gente está falando aqui de oportunidade de negócios, né, para o varejo, e eu acho que o Recicle pode ter tudo a ver com isso. Então, aqui está o papel Recicle está sendo aqui na feira um primeiro lançamento, assim, uma apresentação efetiva, né? Mas é um produto que está 2, 3 meses no mercado, mas estamos aproveitando a feira para uma grande exposição. Junto, logicamente, com cadernos, com a coleção toda de cadernos, estamos dividindo esse espaço aí com o papel Recicle. A condição
Alô, alô. A condição toda que a gente chega nessa condição que você citou, de sustentabilidade dentro do pé econômico, social e ambiental, ele tem uma retaguarda muito grande em fruto dos investimentos que foram feitos no nosso processo nesses últimos anos. Isso resgata desde o período da pandemia, quando, de um momento para outro, isso impactou demasiadamente no movimento de papel imprimir e escrever. De um momento para outro, as empresas, as pessoas saíram dos escritórios, fecharam os escritórios, todo mundo começou a fazer um trabalho home office, onde não se imprimia mais, né? Não se imprimia papel. As escolas fechadas também, os alunos trabalhando em home office, estudando em escola, em casa, né? E onde também houve uma redução bastante grande também do consumo nesses segmentos, então, tanto escolar como escritório. Isso impactou a empresa, a nossa unidade de papéis, a Binhar de Papéis, que era, então, fabricante de papel, imprimir e escrever. De um momento para outro, nós tínhamos uma parceria bastante grande com um fornecedor de papéis, fabricante de papéis do mercado, e isso nos levou a uma condição de buscar alternativas no nosso segmento. Concomitante a isso, houve um momento com a pandemia muito forte com as questões do delivery, do e-commerce, onde houve uma demanda extremamente forte de papéis de embalagem. Foi o segmento no qual nós nos direcionamos, entendendo ser um mercado com potencial de crescimento e demanda mais assertiva, e no qual também evitaria a nossa dependência do fornecimento de fibras virgens, a celulose, para a produção do papel, no qual esse é um mercado concentrado, existe um oligopólio de fornecimento nessa cadeia. E para que nós nos adaptássemos nessa cadeia desse suprimento de papéis e embalagens, nós tivemos que fazer investimentos bastante substanciais, importantes no nosso processo produtivo, porque onde tratávamos de trabalhar com celulose para a produção do papel, iríamos trabalhar com aparas, de pós-consumo, aquele material oriundo do consumidor que foi parar nos aparistas, nos depósitos de aparas. São materiais que nos chegam com condições bastante adversas, com muitos contaminantes, plástico, metal, areia, pedras. Esse processo todo ele tem que ser tratado, nós temos que fazer processos de rejeição, de purificação, de limpeza, para que as fibras que entrem no processo produtivo sejam as mais adequadas, nas melhores condições, sem gerar passivos ambientais. Todo esse processo que é excluído, depois tem sua destinação correta, né? E, nesse processo, nós entramos concomitantemente, entrando no mercado de embalagens, fornecemos papéis para o segmento de embalagens, sacolas, fomos bem receptivos nesse mercado, num momento muito importante, muito receptivo, e com uma qualidade diferenciada, visto que nós somos fabricantes de papel, imprimir e escrever, então temos recursos diferenciados, inclusive para atuar nesse mercado, onde o aspecto visual se tornou muito relevante. Quando uma empresa hoje na área de embalagens, ela percebe a embalagem como um fator muito importante de comunicação de sua marca, né? Então, presta-se muito mais atenção, um cuidado muito maior aonde o seu produto vai ser colocado, desde a sua embalagem externa até mesmo na sacola que você coloca a sua marca, né? Então, isso nos deu uma distinção muito grande nesse mercado. Mas, ao mesmo tempo, para que não perdêssemos a sinergia toda que temos com a área de distribuição, onde já éramos até então grandes distribuidores de papéis
através de outras marcas e também algumas nossas, para não perder essa condição dessa capilaridade que nós temos já através dos cadernos, nós desenvolvemos um papel reciclado utilizando todo esse potencial que foi adquirido para a produção dos papéis marrom. Então, é uma condição diferente da anterior, onde chegamos até a lançar um papel reciclado, o Eco Millennium. Ele ainda era uma característica diferente, ele tinha uma característica de composição com fibras virgens e recicladas. Mas ele chegava no ponto de venda, no final, com uma precificação ainda que superior a um similar em fibras virgens, um papel branco. E isso criou até no mercado uma expectativa frustrada, né? De que, poxa, um papel reciclado talvez pudesse ser um produto mais barato, né? Ter uma condição mais, um incentivo também para esse consumo. Com essa nova condição, com esse novo processo produtivo, nós efetivamente reunimos as condições de fazer um produto que atenda o tripé de sustentabilidade. Social, ao momento que ele permite estimular a cadeia da coleta seletiva. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 1 milhão de pessoas que vivem da coleta seletiva. Então, é um produto que estimula essa cadeia. Na sustentabilidade ambiental, no momento onde é um produto que evitou de ser destinado a aterros ou lixões, né? Ele evita essa ocupação, evita essa destinação equivocada, errada, e também poupa as próprias fontes naturais e renováveis nossas, mas que estão se esgotando, não é mesmo? Então, a gente, junto a isso, o terceiro tripé, o econômico, onde efetivamente esse produto ele chega numa condição, sai da nossa fábrica, chega ao consumidor, chega à loja, chega ao consumidor numa condição diferenciada de preço em relação aos produtos concorrentes, né? Então, isso agora a gente tem um firme propósito de que esse produto ele ocupe um espaço dentro desse ciclo, dessa cadeia, que ele gire no ponto de venda e que gradualmente ele crie um hábito de consumo para o consumidor, porque quando se fala é importante reciclar, sem dúvida, mas o mais importante de que reciclar é consumir o produto reciclado, senão a cadeia não funciona, senão o ciclo não se movimenta, né? E o que nos dá sustentação também em relação a isso também, seria um quarto fator, é que com a condição, ainda que tratando com um produto com fibras recicladas, a printabilidade do papel ela é garantida por ser um equipamento destinado à produção de papéis, de imprimir e escrever. É um papel offset que garante as condições de printabilidade tal qual a de um outro tipo de papel de fibras virgens. Então, convido a todos também a conhecerem no stand o papel Recicle. É um trabalho que a gente está dando muitos esforços para o seu sucesso, e a gente entende isso que ele vá gradualmente, evolutivamente, ocupar o seu espaço. Obrigada, Ivan. Guilherme, como é que a Summit encara um movimento que se vê no mercado de uma grande diversificação de fornecimento, de categorias diferentes, o mesmo fornecedor, né? Eles têm praticado, enfim, aberto muito leque, né, de produtos, diversificando tremendamente, né, todo o portfólio, né? Assim, você não tem aquele fornecedor que é característico só a indústria de escrita, né, de colorir. Como é que você vê essa postura? A Summit ela tem intenção, pretensão
de ampliar, né, o fornecimento de produtos em diferentes categorias? Bom, eu acho que esse movimento ele começa no varejo, né? O que a gente tem visto é cada vez mais uma superposição de categorias em grande maioria dos clientes. Quem trabalhava só com papelaria começou com brinquedo, depois foi para festa, foi para artigos de Natal e vão complementando. Do lado do fornecedor é uma pergunta complexa, porque ela depende muito do perfil de cada empresa, né? Nós, pessoalmente, acreditamos muito em foco. Tá? É uma coisa que, para nós, sempre funcionou bem. A gente entende que é difícil você fazer muito bem muita coisa ao mesmo tempo, né? Você está arriscado a não conseguir fazer nada direito. Então, assim, no momento, a gente tem dentro do segmento, a gente abriu um pouco o leque. Hoje, a gente trabalha com a linha escolar, com a linha office, com a linha de materiais artísticos e com uma linha que ela é, vamos dizer assim, para aquele público mais adolescente, que gosta de uma coisa mais diferente, que eles chamam de papelaria fofa, né? Mas ainda dentro do mesmo segmento, ainda dentro da mesma cadeia. E tem funcionado bem, a gente não pode reclamar. Ano passado foi um ano interessante de retomada, né? Eu acho que o mercado todo se beneficiou. Tanto a feira escolar ela é um exemplo claro disso, né? A feira, ano passado, ela surpreendeu a todos. Esse ano, aparentemente, ela também está indo bem, começou bem. Então, do nosso lado, a gente entende que essa movimentação de abrir demais o leque, ela é positiva, por um lado, mas ela traz seus riscos. E eu acho que aí cada empresa tem que analisar o quanto tem o perfil de querer fazer de coisa demais. Então, a gente vai na nossa batida aqui e vamos indo direitinho. Diz uma coisa, para a gente começar finalizando aqui o nosso bate-papo, que acaba que é rápido, né? Assim, o que o varejo, né? Pensando, né, no leitor da revista Papelaria, no público que está aqui na feira, o que o varejo pode esperar, né, desse próximo semestre, né, da virada aí de 2023, ou em termos de tendências de produtos, né, que vocês estão fornecendo, ou de consumo, né, do consumidor. O que vocês teriam para falar para o varejista, para o dono de papelaria, pensando nesse período que a gente está startando aqui na feira? Eu acho que a mensagem é clara, né? É acreditar, porque a gente tem condições que vêm se construindo ao longo do tempo, com modificações, com ajustes de mercado, mas claramente esse mercado nosso, onde a gente está inserido, ele tem mostrado uma resiliência grande e tem mostrado força e abertura a coisas novas, a iniciativas. Então, eu entendo que esse ano, ele, assim como foi o ano passado, ainda é uma certa incógnita, porque a gente está começando a temporada, mas tem tudo aí para ser um ótimo ano, aí, ou pelo menos um ano igual ao que foi o ano passado. Estamos bastante animados lá na empresa. Eu acredito também que vai ser um ótimo volta às aulas, né? Vamos colocar esse período aí. E também um ótimo início, né, do ano que vem, aí, durante esse período final deste ano e ano que vem. E pegando até o gancho de um produto, né, como eu conheci hoje, acho que é uma tendência, como você citou, né, a sustentabilidade. A sustentabilidade é uma tendência muito forte. Nós fizemos diversas pesquisas, né, entendemos que o consumidor, se ele souber a origem dos produtos, ele está disposto a pagar até 40% mais, né, por um produto commodity ou um produto que ele compraria numa condição de não reciclado, ou que ele não soubesse como ele era fabricado, como ele chegou até o ponto de venda. Então, acho que é uma grande tendência a questão da sustentabilidade. Nós também do Grupo Leonora, né, tem ações que o consumidor vê, né, que são os produtos realmente na prateleira. Nós somos a primeira marca brasileira, né, a Eletron, através do Grupo Leonora, a lançar uma linha de produtos eletrônicos 100% reciclados, com plástico reciclado do oceano. Esse plástico é feito uma coleta, né, no oceano, ele é tratado, ele é amassado, comprimido e vai para uma universidade para virar matéria-prima da parte plástica de fones de ouvido e caixas de som, né? Então, para todos que nós estamos apresentando, a gente percebe que na fabricação 80% menos de emissão de carbono. Você também tem
Desculpe. Você também tem um consumidor hoje muito mais consciente nesse sentido, né? De buscar esse tipo de produto. Então, nesse primeiro momento, aí, a gente já retirou aí mais de 6 mil garrafas do oceano, né? Porque viraram produtos que vão voltar ao mercado e vão ser reciclados e tudo mais. Então, eu vejo como uma grande tendência aí, hoje falando do ESG, né? Da sustentabilidade aí para essa próxima temporada, Rosângela. Lucas, tem uma coisa que eu acho que é importante na área de tecnologia, que eu percebo uma certa resistência do varejista por conta de pós-venda, né, assistência. Né? Como é que funciona isso na prática para o varejo de papelaria? O varejo de papelaria, né, tem cada vez mais se especializado, né, e buscando também profissionais especializados, né, que entendem, né, de informática e saibam se comunicar nesse sentido. Então, deixo aqui a mensagem, que também é uma grande tendência, a gente já conversou sobre isso, né, do home office, né, de todo mundo hoje ter 2 escritórios praticamente, né, um dentro da empresa e um em casa. Não tenham medo, tá, de estar com produtos de informática dentro da papelaria. Então, nós, como fabricantes, somos obrigados a dar esse suporte, né? Então, todos os produtos, por exemplo, da Electron, têm 1 ano de garantia, 1 ano de garantia após a emissão da nota fiscal, tá, para o consumidor. E a gente deixa isso muito claro, né, nas nossas embalagens, manuais. Temos também uma equipe interna especializada para atender tanto o consumidor final quanto a revenda, tá? Então, eu vejo que não há necessidade de resistência. Nós estamos dispostos, inclusive, a ensinar muitos desses papeleiros a vender, né, esse tipo de produto, para que não tenha nenhum tipo de resistência nesse sentido, Rosângela. Jaime, o que a gente pode deixar aqui para o varejista como o que se espera, né, e qual é a tendência aí do que vai acontecer no mercado de papelaria até o final de 2023? Olha, eu sou da opinião do acredite também. A gente tem uma conjunção de fatores. A gente teve essa história de pandemia, aí teve uma reabertura, uma volta. Tivemos um ano de 2022 excelente, ele foi até fora da curva, eu diria. Mas o que a gente tem hoje é a gente voltando a ter 2 escritórios, voltando a uma escola 100% e até com um produto um pouco mais acessível, porque teve alguma deflação de alguns itens. Então, o que eu imagino? Né? A gente está tendo uma conjunção de fator agora melhor. A gente tem uma taxa de juros caindo, a gente tem coisas acontecendo que vão favorecer. Então, isso é inegável. Há riscos, claro, sempre há riscos. Todo mundo que é empresário, papeleiro é empresário, quem está na chuva é para se molhar, a gente sabe disso. Então, qual que é o cerne da questão é quanto eu vou me arriscar. E eu acho que vocês, assim como nós, eu estou acreditando muito, a empresa está acreditando muito. Então, a gente veio com o lançamento, veio com um aumento de estoque, a gente veio com um negócio para atender rápido e atender bem. E a gente acredita justamente nisso, que com um produto um pouco mais acessível e de qualidade, que é o que está acontecendo agora, com aí uma economia um pouco mais solta, a coisa vai virar bem. Então, esse é um ponto importante assim, que eu queria de cara falar. Com relação ao resto do ano de 23, basicamente o que a gente está vendo aqui é uma retomada meio que geral. Né? Se a gente vê, poxa, a inflação caiu, isso eu acho que apertou muito a família. Né? A família ficou um tempo grande, né, que são os clientes dos nossos clientes, né, o consumidor, apertado com juros altos e inflação alta. Isso aí foi um negócio que foi um milagre 2022 ter sido um ano bom, honestamente, se for parar para pensar. Então agora a gente vai ter um 2022 que não vai ter essa sequência aí de inflação alta e juros tão altos. Então, para mim, é motivo de otimismo. Eu não vejo de outra forma isso. Né? Então, acho que é bacana a gente ver esse movimento e, obviamente, estamos todo mundo muito animado com novidade. E uma coisa que a pandemia, eu acho que fez no setor de papelaria, apesar de ter tido um histórico de ter queda de faturamento, fechar a loja, que foi horrível, mas teve uma abertura da mente do papeleiro. Eu senti isso, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas eu senti uma abertura a coisas novas. E isso eu acho que foi uma coisa que o setor ganhou muito. Então, essa parte que o varejo pode puxar 2, 3 coisas, isso tem muito a ver com a abertura que se deu. Eu acho que isso é bacana. E só para terminar, concordo inteiramente com o foco. Eu acho que sem foco, quando não sabe onde quer chegar, todo vento é contra. Né? Então, essa é a nossa opinião também.
Então, a gente é focado em produto. Então, a Polybras é uma empresa de produto. E a gente também, quando está falando de personalização, é personalização para o papeleiro, que é o nosso cliente, e é produtos também. Então, eu acho que é bacana essa história de foco. Empresa que tem foco, tem produto, tem entrega, tem qualidade. Isso eu acho que é um ponto interessante. Então, nosso recado é otimismo e se programem. Eu falei no começo, vou falar de novo. Fornecimento, tá legal, tem material. Agora, preço, honestamente, eu não sei até onde vai um preço mais baixo. Isso é uma coisa, ou do jeito que está hoje. Então, isso é do nosso lado, eu falando assim como fornecedor de material plástico para vocês. Se programe, que eu acho que vale a pena. Ivan, o que a gente pode esperar? Ele falou, né, chamou a atenção que é do material plástico, né, do produto. Como é que a gente está aqui na área do papel? O Jaime traduziu aquilo que eu falaria assim do cenário macroeconômico, né? Realmente o que ele me colocou foi uma surpresa o que aconteceu em 2022 frente ao cenário. Era um ano de complexo, um período de processo eleitoral, de grandes incertezas. Uma inflação, estávamos há 12 meses atrás, com uma inflação de 9%, 10% acumulada ao ano, uma taxa de juros mais elevada que hoje, né? Então, foi uma surpresa para todos nós, realmente, a demanda provocada num sentimento de pós-pandemia. Aonde ainda pensávamos até, eu entendi até que existiria uma certa ressaca desse processo de aquisição. Acreditava que a cadeia poderia terminar superabastecida e isso gerar um impacto nessa abertura. Mas não ocorreu. O fato é que a cadeia toda se movimentou, acho que entendemos isso, né? E é o que está acontecendo já desde o início do ano. Aí, né? Só para complementar mais exatamente o que o Jaime colocou, estamos com uma inflação de 3% acumulada ao ano, taxa de juros já reduzindo meio ponto, que até final do ano serão mais 1,5 a menos, e prognostica-se para 2024 uma taxa de juros de 9%. Uma questão também de desconfiança em relação a esse governo recém-impossado, gradualmente sendo garantida uma credibilidade na sua condução. Acredito fielmente. E isso é traduzido aonde? Indicadores econômicos da Getúlio Vargas, o índice de confiança. Se você pegar os últimos 2 meses, a elevação desse índice de confiança chegou hoje a 92%, 94%. É um índice superior a qualquer período até 2019. Né? Retomamos a um índice de confiança do consumidor muito favorável. Então, ele está acreditando nessa condição dele do poder de compra mais elevado, com a redução da inflação, o seu grau de endividamento também começando a reduzir, alguns programas do governo criando condições também de quitação de dívidas. Então, a confiança cada vez mais está se tornando presente. Nós acreditamos, a Benhard acredita, o setor eu vejo que está também alinhado com essas expectativas. Então, o cenário positivo, no geral, aqui é lugar comum aqui de que o cenário é bem positivo para que se tenha os melhores resultados na próxima temporada. Mas todos acreditando. Ótimas notícias, né, por aqui, pela análise. Bem, o momento aqui, né, o tempo está se esgotando. A plateia tem alguma pergunta para qualquer um aqui, para o Jaime, da Polybras, Lucas, Letron, Guilherme, da Summit, Ivan, da Jandaia? Só erguer a mão, nós temos tempo para 2 perguntinhas, para que eles também possam responder. Lá no fundo, fala o seu nome, por favor, e a empresa a qual representa. Douglas, da Tilibra, tudo bem? Primeiro, parabéns a todos vocês, a Revista da Papelaria, que faz um excelente trabalho, a Jandaia, que estava retornando, né, a feira. E, Guilherme, somos mais do que concorrentes, né, parceiros, amigos ali, lutamos por causas semelhantes e nós sabemos assim da dificuldade que é desenvolver o produto para vender no mercado brasileiro, né? Todo o trâmite de Inmetro, de certificação,
que eles fazem os testes se a tinta não vai prejudicar a criança, ou se tem alguma parte pequena que ela possa engolir. E todo esse trâmite de tempo, de dinheiro e tudo mais, nós trabalhamos muito, sofremos com o tempo que isso demanda. Como você acredita que nós, enquanto parceiros e pensando na educação das nossas crianças, podemos colaborar para que aqueles produtos que não são certificados ou que podem ter algum tipo de risco, como nós poderíamos ajudar o varejo a entender isso e melhorar justamente a educação das nossas crianças? Não é uma tarefa fácil, eu sei, mas desculpa te colocar numa fria, mas é algo que eu vivo sempre pensando, Guilherme. Obrigado. Obrigada, Douglas. Ótima pergunta, Douglas. Na realidade, esse é um desafio, né? Porque assim como a Tilibra, a Summit e várias outras empresas trabalham de forma séria e levam a sério o processo de certificação, sabemos que o mercado tem vários concorrentes que não adotam essa prática, né? Então, eu acho que o varejo, primeiro ponto, o varejo se conscientizar, principalmente quando trabalha com material escolar, que é o produto que é certificado, né, que o consumidor final é uma criança. É uma criança que poderia ser um filho dele, ou um filho dela. E aí entra uma responsabilidade que vem antes do lucro, que vem antes é uma coisa muito interna. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é um desafio para todos nós, e se não me engano, deve acontecer alguma coisa em relação ao Inmetro, né, é que várias vezes o Inmetro ele busca um cliente, uma papelaria, e nem sempre o seu fiscal está ciente de todas as regras que deveriam acontecer para aquele determinado produto, né? Então, por isso, também é importante que a pessoa que está na papelaria ele se aproprie dessas, como é que funciona, o que está regindo, para que ele até tenha uma certa argumentação numa situação mais extrema. Mas, sem dúvida, esse é um desafio que a gente tem de trazer sempre um produto que seja um produto que o nosso filho usaria e que ele teria uma boa experiência. Posso complementar, Rosângela? Quebrar um pouco com o protocolo? Pois não. É o que o Douglas falou de certificação, um amigo aí. Dentro do segmento de eletrônicos também é um desafio, né? Porque a gente tem diversos produtos hoje dentro da papelaria que são certificados pelo Inmetro. Existe uma certificação para produtos eletrônicos também que é a Anatel. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas todos os produtos que são de tecnologia sem fio, ou seja, wireless e Bluetooth, eles têm que ter a certificação Anatel. Então, nós também, respeito ao consumidor, garantir a segurança, e carregadores também tem que ter a Anatel. Então, primeiro ponto é garantir segurança. Igual o Guilherme falou, não estamos visando lucro, não estamos fazendo nada nesse sentido. Tem que garantir a segurança. Existem muitos produtos eletrônicos não certificados ou com certificados que são inválidos, né, ou não são reais. Então, também cabe a nós batalhar por isso no nosso dia a dia, né, de ofertar para o consumidor produtos realmente que sejam certificados, que sejam legais, para que haja essa maior conscientização. Hoje eu vejo que existe também, dentro da parte governamental, eles estão mais dispostos a buscar e batalhar por essa questão também, para que tenha um menor índice de produtos não certificados no mercado brasileiro, que garantam a segurança do consumidor. Então, numa deficiência de fiscalização, o varejista ele seria assim, o principal regulador, é isso? Não, eu não diria regulador, mas ele é um contraponto, né? Quando você tem uma situação... Braço, né? É um braço nosso. É um braço, né? ele é um contraponto. Porque nós trabalhamos, né, dessa forma, trabalhamos da forma legal e o papeleiro também, e o consumidor cada vez mais que a gente... Porque a gente não pode confundir, a certificação ela é uma coisa extremamente positiva, quando ela é levada a sério pelos participantes. O problema é quando você tem determinadas empresas cumprindo e obviamente, incorrendo em custos e preocupação, e outras não tendo essa preocupação, e você acaba tendo a coisa misturada no ponto de venda, né? É uma maneira de separar o joio do trigo. É importante ressaltar que, legalmente, o papeleiro é corresponsável por ter produto não certificado. Eu não sei se todos têm essa consciência. O problema não é só da empresa que forneceu para ele um produto não certificado.
é dele também. Então, se for uma empresa que fornece algo não certificado, com certeza não é uma empresa confiável. Isso de cara você já pode falar. E vamos dizer, essa bucha vai sobrar para ele. Porque se uma empresa não é confiável, vai sumir na hora que o caldo entornar. Então, só deixando claro que o papeleiro é corresponsável. Tá? Então, eu acho que isso é um ponto que todos têm que ficar conscientes com relação a isso. Bem colocado. Tá ótimo, muito obrigada. Tem mais alguma? Certo. Não temos mais tempo, né? A próxima programação já está aí. Eu agradeço muito a todos que participaram aqui do bate-papo, mais uma vez a cada um de vocês pelo tempo. E obrigada aí à Feira Escolar. Muito obrigada a você, Rosângela Feitosa, da Revista da Papelaria.